Bom, gente, boa tarde. Vocês me desculpem ali a confusão da programação, mas hoje a Amanda vai apresentar a revisão dela, tá bom? Então, vamos lá. Obrigado, viu, Amanda? Boa tarde. Então, meu nome é Amanda, sou residente de Medicina Intensiva aqui do Hospital das Clínicas, da USP, e o tema escolhido para a revisão foi Cuidados Paliativos em UTI, Comunicação e seus efeitos. A nossa programação, ela vai girar em torno de uma breve introdução, em que eu quero mostrar a importância de discutir esse tema, alguns artigos relacionados, instrumentos para comunicação e um pouco sobre a atualidade. Pensando em dados epidemiológicos inicialmente, a gente sabe que não são muito fáceis de serem encontrados dados a respeito de uma mortalidade geral em UTI. Baseado nisso, eu trouxe esse artigo publicado em 2017 no Lancet, que traz dados sobre a mortalidade em sepse, que é uma das principais causas de internação e morte em UTI. Foram avaliados alguns serviços que aceitaram participar desse estudo, e é o que se encontra nesse mapa da distribuição das UTIs que participaram no estudo, e foi encontrada uma elevada incidência, prevalência e mortalidade em UTI por sepse, chegando a cerca de 200 mil óbitos por ano. Nessa tabela, é demonstrado que, independente de um hospital público ou privado, a mortalidade é bastante elevada. Nesse gráfico, a gente tem dados que foram gentilmente cedidos pelo professor Marcelo Parque sobre a mortalidade em uma UTI aqui do Hospital das Clínicas. E nós percebemos com esse gráfico que, dentre todas as internações, até 2017, cerca de 20% dos pacientes evoluíram a óbito. Esse dado, ele parece ficar mais claro para pensarmos se a gente levar em conta que a cada 5 internações em UTI, um paciente irá morrer. Quanto à epidemiologia dos Estados Unidos, nós temos que cerca de 500 mil pacientes morrem por ano, e dentre aqueles que sobrevivem, aproximadamente 100 mil se tornam doentes críticos. Pensando então que com o tempo, com esse avanço terapêutico, somado ao maior entendimento fisiopatológico das doenças, nós tivemos uma grande redução na taxa de mortalidade na UTI. Isso levou um aumento dos pacientes que se recuperaram por completo, mas, por outro lado, um aumento muito importante dos pacientes chamados crítico-crônicos, que são aqueles que dependem de algum tipo de suporte para manterem a vida. Ainda muito importante a quantidade de pacientes que evoluem a óbito. Pensando nesses dois últimos grupos, que aqui cabe uma discussão sobre cuidados paliativos em UTI. Então, cuidados paliativos, eles giram em torno de alguns pilares. Dentre eles, a dor total, que é aquela dor composta por vários aspectos, dentre eles emocional, espiritual e a dor física como um todo. O manejo de sintomas, o alinhamento entre o tratamento proposto para o paciente e os seus valores, o planejamento de transição de cuidados curativos para cuidados paliativos exclusivos, o suporte à família e o tema da revisão, a comunicação. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos em UTI, e principalmente nessa área, nessa
parte de comunicação, existem alguns nomes que devem ser lembrados, e eu trouxe aqui mais com o intuito de, caso seja do interesse de vocês, ajudar assim numa pesquisa sobre o tema. Então, a Zulay, que é um professor de medicina de Paris, especialista em medicina intensiva e fundador e diretor desse grupo, que é um grupo multidisciplinar direcionado na melhora dessa abordagem de comunicação com familiares e pacientes. Judith Nelson, que também é uma professora de medicina na Universidade de Mount Sinai, também especialista em medicina intensiva e medicina paliativa, e ela é responsável pelo Improved Palliative Care em UTI, que é uma plataforma que ela tem o objetivo de colocar algumas experiências, evidências e alguns instrumentos de comunicação, visando, sobretudo, uma mudança do paradigma de como pacientes e familiares devem ser cuidados. Randall Kurtz, também um médico professor na Universidade de Washington, também intensivista e paliativista, e ele é responsável pelo Centro de Cuidados Paliativos de Washington, que tem como objetivo oferecer esse tipo de cuidado a todo paciente crítico. É muito interessante esse pôster que ele propõe para ser colocado nos leitos de UTI, em que é uma forma de tornar o paciente, permitir que o paciente seja visto como uma pessoa. E isso faz com que os familiares se sintam mais participativos no cuidado do paciente. Então, aqui, ele propõe que sejam colocadas algumas coisas que sejam preferências do paciente ou órteses usadas pelo mesmo em casa, fotos que tenham algum sentido para esse cuidado. E ainda, Robert Arnold, que é professor de medicina na Universidade de Pittsburgh, e ele tem uma grande participação no Vital Talk, que é uma companhia sem fins lucrativos, que tem como objetivo também melhorar essa questão da comunicação de médicos com seus pacientes e familiares. Um pouco mais à frente eu vou falar sobre o Vital Talk. Então, pensando em alguns artigos relacionados ao tema, uma notícia ruim é aquela que vai mudar de uma forma negativa e drástica a visão que o paciente passa a ter do futuro. Essa publicação de 1992, no Johns Hopkins, ele trouxe o mais popular protocolo para comunicação, que é baseado em 6 passos, com o nome de protocolo Spikes. Então, só lembrando, né, seria preparar para o início dessa conversa, seja o próprio médico, sua tranquilidade, seja o conhecimento a respeito do que será falado ou do ambiente. Perceber como o paciente, a família está lidando com aquilo tudo, qual a página que eles se encontram de toda essa história, o convite para a própria conversa, o conhecimento em si, acolher as emoções, buscar estratégias para que se mantenha o vínculo e resumir tudo que foi conversado. Esse artigo, publicado no New England em 2007, que tem como um dos autores o Azoulay, ele traz uma proposta de comunicação e, junto com isso, a entrega de alguns folhetos informativos sobre UTI, que eu também vou explicar um pouquinho mais à frente. Logo na introdução, ele relata que a conferência familiar ela já é sabidamente algo importante dentro de uma UTI, e isso é baseado em evidências.
O que não se sabia, assim, o que não se havia estudado até então, era como essa conferência tinha alguma interferência no luto dos familiares. Então, foi um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, controlado, que foi realizado de maio a outubro de 2005 em 22 UTIs francesas, em que tinha um investigador responsável por cada UTI, sendo 6 pacientes consecutivos, e após isso, era realizada uma entrevista 90 dias após o óbito com esses familiares. Então, a proposta do grupo intervenção era que a conferência fosse realizada em um ambiente calmo, com todos os celulares desligados e familiares sentados em roda com cadeiras disponíveis para todos. Então, o guideline, ele tinha como proposta uma conversa em que fosse falado sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento, e até mesmo possíveis intervenções que fossem fúteis, né? Um planejamento desse cuidado. E ele buscava atingir 5 objetivos que compunham esse mnemônico. Então, seria valorizar o que o familiar falava e mostrar interesse por isso, acolher as emoções dos familiares, escutar, o que é algo muito importante na maioria das conversas, entender o paciente como uma pessoa e provocar algumas questões dos familiares com o intuito de ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, suas angústias. Então, a coleta de dados, ela revelou que esse guideline foi adequadamente seguido, baseado em algumas diferenças que foram encontradas. Então, o grupo intervenção, ele demonstrou que os familiares, eles se preocuparam muito mais com os desejos do paciente do que com seus próprios desejos. A reunião em si era composta por uma equipe multidisciplinar no grupo intervenção, além de ter tido uma duração significativamente maior, tendo como média 30 minutos no grupo intervenção e 20 no grupo controle. Com um tempo de fala do familiar muito maior no grupo intervenção em relação ao grupo controle, sendo um dado significante. Além disso, apesar de não ter alterado o tempo de duração da internação na UTI, foi demonstrado que no grupo intervenção, terapias fúteis para um determinado momento do cuidado, como ventilação mecânica e uso de droga vasoativa, ela foi muito menos usada, ou seja, foi possível retirá-las no grupo intervenção se comparado ao grupo controle. Então, o resultado, ele tinha como desfecho primário avaliar em uma escala global o estresse pós-traumático desses familiares e escalas de ansiedade e depressão, todos validados e baseados em porcentagem. E com esse gráfico, a gente percebe que o grupo intervenção foi bem menor essas manifestações se comparadas ao grupo controle. Então, a discussão, os autores, eles reconhecem suas falhas, tendo em vista que a medicina francesa, ela é uma medicina paternalista, então, que pode ter justificado essa diferença tão significativa entre o grupo intervenção e o grupo controle. O fato deles não terem aplicado essas escalas antes ou próximo ao óbito, foram aplicadas apenas 90 dias após o óbito, e não foi identificado quantas pessoas acabaram recebendo esse folheto proposto inicialmente, ou a reação delas sobre isso. Independente disso, os autores entendem que essa proposta de comunicação, se ela não for melhor do que a padrão,
no mínimo ela é igual. Esse estudo, publicado em 2002, desculpa, ele traz um pouco mais sobre esse folheto que eu relatei no estudo anterior. Então, foi um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, controlado, realizado em 34 UTIs francesas, em que comparava o grupo intervenção, que recebia um folheto informativo, versus um grupo controle, que recebia apenas informação padrão de diálogo. Esse folheto ele era composto por 4 páginas. Na primeira página vinham algumas informações gerais da UTI. Na segunda página, nome das pessoas que cuidavam dos pacientes, algumas informações como motivo de limitação de visita. Na terceira página, vinha alguns dados sobre um quarto de UTI, um leito de UTI como um todo, com descrição de toda a aparelhagem. E na quarta página vinha uma espécie de glossário com os principais termos usados pelos médicos, visando um maior entendimento dos familiares. E isso, apesar de não ter sido significativamente uma diferença significativa em relação à satisfação dos familiares, percebeu nesse estudo que houve uma maior compreensão desses familiares. Então, pensando numa UTI em que a família não é apenas uma visitante, é uma visita, mas uma parte ativa do cuidado, compreender faz parte dessa satisfação como um todo. Esse artigo, um pouco mais antigo, de 2001, ele traz a opinião dos familiares em relação à comunicação dos médicos. E mostra que os familiares acreditam que essa habilidade de comunicação ela é uma das habilidades mais importantes que o médico pode apresentar dentro de uma UTI. O curioso é que essa referência usada para esse trecho descrito no artigo foi de um estudo publicado em 1990, que mostra as principais necessidades dos familiares dentro de uma UTI, uma revisão de 1976. Então, isso me faz pensar, né? Como algo que já é falado há tanto tempo, estudado há tanto tempo, ainda não se trata de uma das prioridades dos médicos dentro da UTI. E o próprio estudo, ele traz que, já que o cuidado de fim de vida, essa capacidade de se comunicar, ela faz parte da qualidade de uma unidade de terapia intensiva, os médicos deveriam encarar as conferências familiares e essa comunicação de uma forma tão cuidadosa e planejada quanto qualquer outro procedimento dentro de uma UTI. Agora, um pouco mais de atualidade, esse estudo publicado no JAMA, em abril de 2020, ele quis avaliar qual seria a interferência da comunicação do médico na percepção de prognóstico dos familiares. Então, a pergunta era justamente essa. O estudo foi realizado em cerca de 302 familiares, foi um estudo randomizado, em que as famílias de pacientes que tinham DPOC e faziam uso crônico de oxigênio deveriam imaginar que seus familiares estivessem internados. Então, com isso, os autores tiravam aquele viés do estresse da internação. E, frente a essa proposta, eles recebiam um vídeo que responderia a pergunta: o que você acha que vai acontecer? E esse vídeo foi gravado por um só médico, em 4 opções de resposta. A primeira seria uma resposta direta. Por exemplo, realmente, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o seu familiar não vai sair vivo dessa internação. Uma resposta indireta,
comparando a situação do familiar com outros indivíduos em situações semelhantes. Uma resposta indireta em que o médico direcionava mais para a questão fisiopatológica do familiar e o redirecionamento da conversa para valores do paciente. Como desfecho primário, eles buscaram, assim, para o familiar, qual a chance, qual a porcentagem que ele acreditava que o médico supunha que o familiar dele teria chance de sair da UTI, ou seja, a visão do médico. E o desfecho secundário seria, para o próprio familiar, qual seria essa chance? E o que a gente percebeu nesse estudo é que, com o resultado, é que com respostas indiretas e com esse redirecionamento de valores, os familiares tendiam a interpretar a resposta do médico como algo otimista. Isso foi significante só em relação ao redirecionamento, mas é um dado que foi bastante interessante. Avaliando também esse gráfico, a gente percebe que, independente da resposta, quando se trata da percepção do familiar, ele sempre tende a ser mais otimista do que o médico. Então, assim, esse estudo fez pensar, demonstrou que a forma de se comunicar com o familiar não é apenas um estilo ou uma forma de amenizar o sofrimento do familiar. Isso pode interferir no entendimento do prognóstico, o que, consequentemente, vai interferir na abordagem caso esse paciente necessite, por exemplo, de cuidados de fim de vida. Agora, pensando no que a gente está vivendo nesse momento, a gente sabe que a pandemia, ela necessita de tudo que os cuidados paliativos podem oferecer. E isso se baseia em 2 pilares. Tendo manejo de sintomas, por exemplo, o manejo da dispneia desses pacientes, e habilidade de comunicação. Nessa referência, eles até falam que o ser humano ele nasceu sem essa capacidade de se comunicar, assim como os profissionais de saúde. Então, isso é algo que deve ser constantemente treinado. E isso chega a ser urgente nessa fase que a gente está vivendo, em que famílias se encontram ansiosas, longe dos seus familiares. Então, pensando nisso, cuidados paliativos, ele faz parte dessa pandemia, desde o manejo de sintomas até a escuta do paciente e o interesse pelos seus valores. A gente sabe que o isolamento social, ele pode trazer algumas angústias, conflitos e confusões do entendimento dos familiares em relação ao que está acontecendo com o seu ente querido. Nessa carta, publicada em maio de 2020 no Lancet, pelo professor Azulay, ele traz 5 pontos de estratégias para tentar manter esse contato entre familiares e os pacientes. Então, ele aqui propõe uma visita familiar, o que não é possível no nosso caso, já que a gente não tem EPI disponível para que os familiares entrem no hospital. Procurar manter de uma forma padronizada informações por escrito, para ajudar no entendimento dos familiares. Manter uma rotina de chamadas via telefone e para aqueles pacientes que têm nível de consciência, permitir o uso de smartphone, tablet, encorajar os familiares a manterem sempre em contato com seus entes queridos internados, seja qual for a melhor maneira, e buscar alguma forma para que esses familiares não deixem de ter a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos em uma situação de processo ativo de morte, caso isso tenha algum significado para eles. Eu trouxe esse slide
de uma aula dada pelo professor Randall Kurtz, que foi dada na Universidade de Washington, em 30 de março, mas com o intuito de mostrar que o mundo todo busca respostas de como a gente pode fazer a melhor comunicação nessa situação de pandemia e isolamento social, e mostrar que o mundo todo não tem respostas para isso. Então, buscar sempre não subestimar o estresse, seja do médico, do paciente, do familiar, e buscar alternativas para que essa comunicação seja feita. Nessa mesma aula, ele propõe o acesso ao Vital Talk, que eu falei um pouquinho mais acima, em que clicando nesse link, a gente chega nessa página do site, que é destinada exclusivamente à COVID, e a gente encontra esse material que pode ser baixado em qualquer língua, inclusive português. Eu trouxe pequenos trechos. O material ele relata ser essa uma situação inusitada, com conversas de padrão inesperado, que a gente não gostaria de passar por isso, e ainda é um material incompleto, já que ele espera o feedback de quem está usando para tentar aperfeiçoar isso cada vez mais. Aqui ele traz alguns cenários, e o que eu queria mostrar é que, independente da situação, validar o que o familiar ou o paciente fala e buscar ser o mais empático possível, eles sempre vão ser bons caminhos. Numa situação de chamada por telefone para uma notícia de morte, também é possível permitir o silêncio e esperar pela manifestação desse familiar. O ideal seria uma chamada de vídeo para que a gente pudesse ver qual é a reação de quem está do outro lado. Esse material também propõe novos mnemônicos para essa situação de COVID, que seria checar com o paciente qual que é a percepção dele de tudo isso que está acontecendo, perguntar a respeito do COVID, justamente para que essa pergunta te retorne outras perguntas e que você consiga responder para o paciente. Colocar para ele algumas possíveis questões que podem ocorrer, como a sua piora ao longo da internação, motivar que ele escolha algum representante, caso essa piora aconteça, esperar por emoções e registrar em prontuário, informar isso ao paciente. E aqui é algo que a gente falha muito, que são esses registros dessas conversas em prontuário. Um outro mnemônico com um intuito assim de despedida em fase final de vida seria você se apresentar e orientar a família o que será feito, permitir a eles que eles façam uma despedida, que é que eles colocam como 4 coisas que são importantes, né? Que seria o eu te amo, eu te perdoo, e um adeus. Validar qual que é tudo que o familiar gostaria de falar, mostrando que isso realmente parece ser importante, e esperar as emoções, inclusive após essa despedida, para que você acolha esse familiar. No Brasil, a gente também tem um material que foi feito por sem fins lucrativos. Dentre os autores se encontra o Dr. Douglas Crispim, que ele é geriatra e paliativista aqui do HC, e esse material ele foi publicado na Associação Médica Mineira. Ele não se trata de um protocolo, são apenas dicas que ajudam ao direcionamento dessa fase. Então, os autores colocaram alguns dos cenários que nós, profissionais de saúde, possivelmente iremos enfrentar, e baseado neles, na literatura e na realidade do Brasil, eles propõem algumas dicas de como conduzir algumas situações. Eu trouxe como exemplo esse fluxograma de pacientes internados para comunicação com seus familiares, que basicamente está ilustrado nessa figura, em que os pacientes com uma capacidade verbal, com nível de consciência, seria interessante fazer chamadas por vídeo,
E naqueles sem esse nível de consciência adequado, ao menos permitir que os familiares mandem áudios visando que os familiares se sintam participativos nesse cuidado e alguma mensagem que seja importante para os pacientes. Agora, concluindo, eu queria deixar aqui uma conclusão bastante pessoal, que frente a qualquer família ou comunicação com o paciente, eu sempre me baseio em alguns pilares. E isso eu posso reunir nos 3 Es. Que é lembrar que o paciente, ele não é um número, ele não é um diagnóstico, ele não é um leito. Ele escreve o seu enredo. E a gente faz parte dessa história. Frente a uma conversa que seja difícil, na dúvida, a escuta, ela é sempre bem-vinda. O silêncio, ele sempre vai ser um bom aliado nessas conversas. E resumindo tudo o que foi falado em uma palavra, seria empatia. Então, deixando aqui, eu não sei quando vai ser, seja no âmbito social ou profissional, tudo vai ficar bem. Obrigada. Bom, muito bom, Amanda, muito bom mesmo. Gente, façam suas perguntas para Amanda. Acho que... Tá faltando uma coisa. Amanda, que bom essa aula. Bom, gente, como tem sido as experiências de vocês de comunicação agora, durante a era Covid, com os familiares, com os doentes? Professor? Fala, Cláudia. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo Tá. aqui. É a Jaque, a Cláudia só emprestou o celular. Eu estava achando uma coisa diferente. A experiência em falar com os pacientes, ou com as famílias, assim, via fone, eu achei que ficou muito melhor do jeito que a gente está fazendo agora, falando ao vivo. Conseguindo ver o rosto das pessoas, a gente consegue ver a emoção das famílias. É diferente, né? Porque a gente está passando uma coisa para eles que eles não estão vendo. E eles relatam muito isso, que a angústia é muito grande, porque eles confiam na gente, mas é aquela coisa, né? É o que uma outra pessoa está vendo e passando para eles. A partir do momento que a gente mostra o familiar, que a gente consegue fazer com que eles conversem com eles, ou mesmo até naqueles que estavam entubados, eles relatam que isso foi muito bom, que deu um pouco de paz, aí, um pouco de tranquilidade nesse momento difícil. Até famílias que no início, assim, a primeira conversa tinha sido muito difícil, depois ficaram muito melhores, assim, eu achei sensacional. Eu tive a experiência de no estágio anterior, falar apenas por telefone, né, sem o vídeo, e eu vi o quanto faz diferença as pessoas olharem a gente e ver o nosso rosto. E eles falam muito isso também. A gente concorda, Jaque. E também é interessante da conversa por vídeo,
é que o silêncio a gente consegue perceber o que o outro está passando, né? Para a gente não atropelar na conversa. Às vezes a gente percebe no silêncio, olhando no vídeo, que a pessoa não está pronta para escutar aquilo. Então é um momento mais de validar e de estar dando apoio do que passar mais informação. Acho que o vídeo também a gente tem esse ganho de entender o que o outro está sentindo. Exatamente, com certeza. Principalmente aqueles doentes que a gente teve que dar notícias de piora ou até mesmo de morte. Eu acho que fez toda a diferença, professor. Eu me sentia bem agoniada de ligar, de passar informação por telefone só, sem conhecer a pessoa, sem ver o rosto da pessoa. Eu acho que melhorou bastante. Só falar um pouco da experiência pessoal de falar por vídeo. Assim, olha, em 3 dimensões, acho que não se compara a captação da comunicação não verbal. Mas, assim, já ajuda bastante, ajuda muito mesmo a gente chegar no vídeo, prestar atenção. Eu demorei um pouco para descobrir uma coisa que acho que todos vocês já passaram aqui quando vocês vêm falar. Que você olha para a câmera, você olha para o vídeo, você olha para a tela, você olha não sei para onde. Se você olha para a tela, para a pessoa que está te olhando do outro lado, parece que você está olhando vago para o horizonte, né? E isso é uma coisa interessante. Eu tenho a impressão que você olhar para o vídeo, parece que você está falando com a pessoa, né? Olho a olho. Isso, eu não sei, eu acredito que isso traz um pouco mais de firmeza para a pessoa do outro lado. Aí de vez em quando você escorrega o olho de lado para olhar para o vídeo, né? Quando tá falando de telefone, de tablet, fica bem melhor, mas no computador é que nem quando a gente está dando aula aqui, né? Você fica olhando na tela, parece que você está olhando o sol nascer lá. Outra coisa, vocês têm falado uma vez por dia. O que vocês pensam disso? Eu estou falando vocês, eu também, só falo uma vez por dia. Mas nós estamos falando uma vez por dia. Mentira, ele fala mais se precisar. Depois de você ligar para dar boa noite, eu vou beber. É isso, mas a gente não necessita do outro. Professor, aqui é a Ana Flávia. Fala, Ana. Acho que falar uma vez por dia tem sido o que a gente consegue fazer, né? É um pouco difícil além disso. Uma coisa que eu percebi foi que a gente se habitua a ligar no mesmo horário. Quando, pelo contexto da unidade, você liga um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, os pacientes ficam aflitos. Mas também, depois que eles se acostumam, você liga já se desculpando porque ligou mais cedo ou mais tarde. Eles, não, doutor, agora eu já acostumei que às vezes não dá mesmo, liga fora de hora, já nem preocupo mais. Então, acho que o vínculo, assim, é importante nesse sentido e eles entendem muito da nossa limitação. Agora, um ganho da pandemia, acho que a liberdade dos pacientes poderem ficar com o próprio celular e de eles mesmos poderem conversar e ver a família ao longo do dia, facilita muito da nossa conversa e acho que aumenta um pouco o bem-estar deles, assim. Eu percebo que quando a própria família já fez um vídeo com o paciente naquele dia, eles têm menos perguntas, menos angústias, a coisa flui melhor, assim. Mas é difícil, né, assim, ligar mais do que uma vez, eu nem consigo imaginar a gente fazendo isso. Só mais uma coisa aí que eu acho que me acendeu uma luz aqui, né? Mas assim, vira e mexe, o doente, você já estubou o doente tá conversando. Tem 2 coisas aí que eu acho que tem que prestar um pouco de atenção, né? Uma é que às vezes você deixa o celular com ele e o doente não está exatamente com a cognição intacta, né? Preservada. E alguns doentes começam a falar algumas coisas que eles vão escorregando, eles ficam expostos, né, dessa forma. E então só tomar um certo cuidado com isso, que às vezes você manter o contato dele com a família para pessoas reservadas, a familiar sabendo o que está acontecendo,
às vezes é uma coisa que a gente tem que ter essa sensibilidade também, né? Porque não são todos que estão assim, né? Eu esqueci outra coisa que eu falo. Sim, outra coisa, quando o doente já está falando com a família, eu percebi algumas coisas aqui de doentes que vieram, pioraram na enfermaria, ou pioraram em outro lugar que estavam e vieram para cá, e estavam extubados e depois foram entubados. Que vira e mexe o que acontece é que o próprio doente fala com a família e a gente não se preocupa de falar, acreditando que ele vai dizer tudo. Olha, gente, isso tem acontecido. Eu acho que precisa tomar um certo cuidado com isso. Eu não sei se é a melhor forma. Tenho dúvidas, mas não sei se é a melhor forma. Eu ainda não me sinto muito à vontade de deixar o familiar só falando com a família. Eu acho que a gente precisa falar com eles também, né? E outra coisa acho que é interessante, que a gente fala com os familiares, mas é interessante mostrar para eles a unidade, mostrar para eles quem está cuidando, né? O, os enfermeiros, os técnicos, fisioterapeutas, né? Eu acho que é legal eles conhecerem isso, acho que aumenta um pouco a confiança, né, na gente. E assim, é uma situação difícil, né? Você não pode sair de casa, não pode vir ver o seu ente querido. Então, tudo que a gente puder demonstrar para eles de atenção com eles, acaba sendo. Acho que a gente atinge mais o nosso objetivo, né? Porque o nosso objetivo não é só cuidar daquele do doente que está aqui dentro, não. É de todo mundo, né? Os familiares, quem está sofrendo em casa também. Vocês têm falado de telefones próprios? Digo, de vocês? Ou vocês têm falado de telefones aqui do hospital? Eu, lá no UTI do trauma, quando eu tava lá, eu normalmente usava ou o meu próprio celular com aquele negócio para não deixar mostrar o número, ou o celular da unidade, mas a gente ainda não tinha essa questão de liberar celular próprio dos pacientes, então eu tive que usar o meu celular para fazer uma vez uma videochamada com a paciente que estava mais lúcida, né? Inclusive, achei legal que a Aninha falou, porque as famílias sempre ficavam preocupadas, mesmo quando a gente ligava um pouco mais tarde que o habitual. Então, também, de praxe, comecei a falar com todo mundo para avisar isso, né? Que às vezes a gente vai ligar mais tarde, mas não é porque aconteceu alguma coisa de grave com o familiar, é só porque às vezes fica corrido o dia e a gente não consegue ligar sempre no mesmo horário. Perfeito. Nossa, mais uma coisa de experiência própria, assim, eu liguei muito do meu telefone para os familiares. Eu sempre deixo o meu, desde antes da pandemia, já deixava o meu telefone com os familiares, né? Assim como o Pedro também. Que está aqui, ele pode até relatar a experiência dele. Mas vou falar uma coisa para vocês, assim, eles não ficam ligando depois não, gente. Eles respeitam a individualidade. Assim, não são todos, claro, mas a esmagadora maior parte respeita, né? Isso é uma coisa interessante. Professor, Diga. abaixa aí só frente. Doutor, manda essa foto do show, velho. Professor, só compartilhar uma vivência, assim, que me surpreendeu bastante. Acho que talvez possa ser útil para alguém, assim. É muito difícil falar sobre terminalidade, tentar... Assim, é um pouco mais difícil resgatar os valores do paciente e estabelecer uma linha de cuidado no paciente não respondedor por telefone, né? E aí a gente tinha uma paciente assim já há um mês, que a família entendia bastante, mas chegava um ponto que a gente não conseguia progredir. E aí ontem a gente estava conversando, eu, o André e a Débora, que é fisioterapeuta, e o André e a Débora sugeriram de fazer uma chamada por vídeo. E é uma paciente que está entubada, com um neurológico que flutua e muitas vezes é débil, assim.
E eu estava receosa de fazer esse vídeo com a família, porque eu imaginei que pudesse trazer muito sofrimento. E a família já tinha recusado em outro momento. Mas daí, ontem eu ofereci de novo e eles quiseram, assim. E a conversa deslanchou depois do vídeo, sabe? Acho que gerou um pouco de sofrimento. Depois a gente precisou acolher muitas angústias, mas depois partiu deles mesmos, uma ideia de que talvez a gente estivesse prolongando o sofrimento e tal. Então, sei lá, às vezes a gente quer proteger de alguma forma, né? Mas acho que a família também tem autonomia de aceitar se expor a essa imagem e talvez para eles possa ser importante também. Algo que a gente já via na UTI pré-Covid, né? De que às vezes a família precisava ver de perto para conseguir, enfim, sentir só isso. Legal, Ana. Legal a experiência, hein? Ó, a gente tem um problema aqui dentro do HC, que é a nossa rede. Nossa rede, por exemplo, o WhatsApp, vídeo a gente não consegue falar. Eu tenho usado outros aplicativos aí, e teve uma família, por exemplo, que conectavam 7 pessoas de 7 lugares diferentes. E, bom, foi. O Dante ficou 40 dias com a gente aqui no UTI. E eu acho que foi legal a experiência nesse sentido. Olha, de doenças de fase, agora, para falar de terminalidade, extubação terminal, a gente teve, eu pessoalmente tive 2 experiências aqui que, assim, acho que a conversa só andou com presença direta. Eu acabei pedindo para os familiares virem para cá e ficarem lá dentro, sentirem o que estava acontecendo, tocarem o paciente. Tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa da presença mesmo, né? Eu acho que isso é possível, né, gente? Não é para a gente ficar fazendo isso, expondo os pacientes a esse risco, os pacientes, desculpa, não, a população aí a esse risco, mas em algumas situações especiais eu acho que isso é necessário. A gente tem que pensar em exceções também, tá? Só o Pedro vai falar aqui, gente. Uma coisa que eu acho que ajudou, desculpa chegar de para as famílias entenderem o cuidado, eu filmo fora da UTI. Então, eu tiro minha máscara, mostro quem eu sou fora da UTI, filmo a UTI, filmo o corredor da UTI, filmo aquele tanto de gente trabalhando, os quartos, tipo, o contexto no qual existe um baita esforço para aquilo, mostra aquilo primeiro. Aí eu desligo, falo, olha, agora eu vou ligar para vocês paramentado. Aí eu desligo, me paramento, entro no quarto do paciente, faço a videochamada com o paciente, falo. Uma coisa que foi bem legal foi isso de mostrar a equipe em volta também. Isso acho que é bom tanto para a família ver, quanto para a equipe, que ganha um ânimo. Então a equipe, eles agradecem muito a equipe quando eles encontram a equipe multi. Aí depois eu desligo de novo, saio da UTI de novo e aí eu ligo novamente, porque aí tem coisas que eles queriam perguntar que não estão lá. Então, e até naquele medo de ver o sofrimento da família ao ver, quando você liga depois de novo, você consegue ver se tem alguma coisa que você precisa aparar umas arestas. Então, essa foi a estratégia que mais me ajudou. 3 momentos. O pré, mostra tudo, mostra o ambiente, mostra todo o preparo, tudo que tem junto, mostra lá dentro, junto com a equipe, depois liga para tirar dúvida. Isso é uma coisa que foi o que me ajudou bastante nessas conversas que eu estava com bastante medo de fazer também, principalmente em filmar paciente entubado, que era uma coisa que eu estava com bastante medo. Eu tive uma experiência muito legal na UTI que eu estou fazendo estágio, em que um paciente, ele claramente era candidato a cuidados paliativos exclusivos, não era um COVID, mas era um câncer com metástase pulmonar. E a construção da conversa toda, ela se baseou no diagnóstico, que era muito claro para a família, no prognóstico, que a família passou a entender isso como também de uma forma clássica, assim,
bastante clara. E no tratamento, que na realidade a gente não teria mais um tratamento curativo a ser proposto. E aí, em uma das últimas conversas com a família, a gente acabou decidindo por limitar as terapias fúteis e com o aval da família, todos concordando. E aí eu sugeri se eles gostariam de despedir do familiar. E eles quiseram, foi muito, muito assim, emocionante ver como eles se despediram, assim, a gente como um canal para isso, né, um veículo para permitir que isso aconteça. E aí eles falaram, né, bastante eu te amo, agradeceram, falaram tanto que se orgulhavam do paciente. E isso, de certa forma, deixou a família bem mais tranquila. O paciente só veio a óbito 2 dias depois, só que a conversa depois ela seguiu de uma maneira muito mais leve, assim, toda aquela expectativa todo dia da melhora do paciente, ela tinha sido quebrada e eles fizeram a despedida que era importante para eles. Bom, gente, só para fechar as ideias, lembre-se que a gente privar também dos familiares verem os pacientes agora na fase final, principalmente os que têm, parece agora, os que estão saindo daqui, todos vão ter o mesmo comportamento. Ninguém mais vai ver o corpo, né? Eles estão saindo com 2 mortalhas, eles são colocados no caixão lacrado, ninguém mais vai ver o semblante físico e o semblante do paciente ou da paciente. Exatamente, é uma morte abstrata. O que eu acho que a revisão da Amanda foi muito boa em relação à comunicação. Acho que não era propor zerar o assunto sobre comunicação, porque mesmo o próprio Marcelo, que faz isso há muito mais tempo, o Daniel Forte, que faz isso há muito mais tempo que a gente, falam que vira e mexe levam rasteira da vida fazendo comunicação. E que não é uma coisa que a gente é natural do ser humano, é uma coisa que a gente pode aprender, é uma habilidade que a gente pode aprender. Eu só tive a maturidade de perceber que eu precisava aprender quando eu já comecei a atuar fora da residência. É interessante ver uma residente já com essa maturidade e perceber que faz parte do escopo do nosso trabalho. Na época que eu estava com vocês, eu só queria passar Swan-Ganz, ECMO, essas outras coisas. Mas ser médico também está na parte de comunicar. Bom, gente, alguém tem mais alguma colocação? Alguma coisa para compartilhar? Então, Amanda, muito obrigado, foi excelente. Gente, obrigado a todos vocês aí pela participação e vamos comer, bom apetite para vocês. Então, até amanhã e tchau.